Sejam bem-vindos ao webinar. Nós vamos fazer hoje um webinar aqui sobre como integrar o Design Thinking, o Design Sprint e o MVP no que eu estou chamando de design de valor, né? Eu vou usar um pouco da teoria de gestão de valor aqui para mostrar como integrar essas três práticas, né? Hoje é terça-feira, dia 25, agora são 17 horas. Esse é o terceiro webinar que eu estou fazendo aí de uma série. Eu estou procurando sempre fazer com ele com duração de, no máximo, 45 minutos e respeitando bastante aí o horário de início, né? Vamos lá. Então, a integração entre essas três práticas aí, a teoria está nesses livros aqui, só que eu não tenho só o conhecimento teórico, eu tenho bastante conhecimento prático, então para ilustrar aí os exemplos, né, em relação a como fazer esse design de valor aí. Essa parte aqui do livro do Tim Brown, né, na verdade eu comecei a usar Design Thinking já faz uns 5 anos e eu só fui ler o livro no início desse ano, né. Então o meu embasamento é bem mais prático do que a teoria que está aqui, mas o pessoal usa bastante esse livro aqui como referência. Esse aqui é do Design Sprint. Esse aqui eu li ele, acabei semana passada e já estou vendo com um colega aqui de Curitiba para a gente fazer a utilização dessa metodologia na prática, né? E aqui o Lean Startup. Lean Startup esse livro aqui eu li o ano passado, no início do ano passado. Mas eu tenho também bastante amigos aí que utilizam em startups, né? Na prática, as teorias que estão nesse livro aqui do Eric Ries, né? E alguns deles aí com startups, uma por exemplo é na área de bancos, que estão montando um banco ético aqui em Curitiba, então, e outras, várias outras startups usando essa parte aqui também, né? Então a gente vai passar por esses pontos, né, de identificação e criação de valor, mostrar qual parte dessas metodologias, dessas práticas são mais indicadas, e a realização e otimização de valor agregado, né? Numa abordagem de design de valor integrando as três práticas, né? Então, vamos lá. Eu preparei aqui a agenda, é a mesma que estava lá no site, só coloquei ela num outro formato aqui. Então, a gente vai mostrar essa integração entre Design Thinking, Design Sprint e o Lean Startup, né? Que é a startup enxuta. E vamos fazer aqui uma avaliação, então, das práticas de gestão de valor agregado, principalmente um tópico aqui que eu tenho me dedicado já há alguns anos, né, que é a gestão de requisitos, mostrando o porquê a gestão de requisitos é tão importante nos processos de transformação, tanto digital quanto de negócio. Também vou falar um pouco dessa ferramenta, que é a rede de dependência de benefícios. É uma ferramenta que eu já utilizei também em projetos de grande porte e realmente faz uma diferença muito grande para comunicar, né, qual é a relação entre a tecnologia e o valor agregado com o negócio, né, na gestão de benefícios. E o ciclo de valor ali na identificação, criação, realização e otimização do valor, né? Vai ter uma parte que a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns insights a partir de um framework do MIT sobre como a TI agrega valor ao negócio, tirar alguns insights dali para a utilização também em relação ao valor agregado da utilização dessas práticas integradas. Se vocês quiserem tirarem dúvidas, vocês podem mandar uma mensagem via WhatsApp para o meu celular. E como faz parte aqui do webinar, tem ali o bate-papo, né, o chat. Se você quiser, pode também postar a pergunta ali a hora que você quiser, e pode me mandar também a hora que quiser durante o webinar. Apareceu uma questão que você queira fazer a pergunta, já pode mandar a pergunta. Só que daí eu vou reservar um tempinho no final para fazer as respostas. Bom, a questão aqui do valor agregado, né? E da questão do requisito, né? O quão importante é a gestão de requisitos na questão do valor agregado para o negócio, né? Então eu gosto muito dessa imagem aqui porque ela lembra a gente numa gangorra, né? E como é que esforço a gente deveria colocar e aonde para realmente conseguir levar valor agregado para o negócio, né? Para os negócios. Não que fazer planejamento, construção, teste, operação não gera valor agregado. É claro que gera. Só que o esforço que você tem que colocar aqui na operação, quando eu digo esforço, pode até traduzir isso como dinheiro mesmo, né? O investimento, né?
o investimento que você precisa fazer para conseguir alavancar aqui o valor agregado, ele é muito grande, o esforço é muito grande. Ao ponto que, com um esforço menor, com um menor investimento, você consegue já trabalhar num ponto em que realmente vai fazer a diferença para o negócio. Daí a importância da gestão de requisitos, né? E quando vem essas técnicas de design, elas vêm numa linha de conseguir um requisito que muitas vezes as áreas técnicas estão longe de trabalhar, que são requisitos emocionais, né? Que são requisitos realmente de ligação emocional com o produto, a solução, o serviço, né? E a experiência que está sendo projetada. Quando eu estou falando de gestão de requisitos, né? Eu estou falando justamente dos requisitos do negócio, né? Quer sejam eles produtos, serviços, soluções e experiências, né? Então aqui o negócio. E do negócio, extrair esses requisitos para daí então fazer o planejamento de processos. E esse planejamento de processos ele continua mesmo agora com a questão do design aplicado a essas áreas, porque você precisa identificar dentro do processo qual é o persona e qual é o momento em que você vai trabalhar para fazer o planejamento da experiência, né? E a partir dali, aqui num desdobramento para aplicativos, para dados, para infraestrutura, né? Aqui o desdobramento, né? O alinhamento. E aqui a linha de suporte, né? A infraestrutura suportando dados, aplicativos, processos, e os processos atendendo a esses requisitos do negócio, né? Então, isso é o ponto mais importante que eu entendo, né? De como realmente são pontos que a gente precisa observar para ver como integrar o design thinking, o design sprint e o MVP para a construção de uma empresa que funcione como uma plataforma digital, né? Então é preciso ter em mente esses outros pontos para não ficar só no design thinking, por exemplo, e não fazer o design doing, que é o pessoal tem usado muito hoje em dia. Senão você fica muito na identificação do valor agregado, até na criação de valor, mas você não realiza valor. É preciso realizar, é preciso fazer, né? Sair só do design thinking e passar também ao design doing, para fazer as coisas, né? Para entregar valor. Aqui já entra, não tente ler tudo ainda, tá? Eu vou passar ponto por ponto, mas já entra a questão das três práticas que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou trabalhar no webinar, né? Do Design Thinking, que veio lá da IDEO, de Stanford, Tim Brown. Do Design Sprint, que veio muito ali do Google, né? O Jake, aqui que escreveu esse livro, né? E esse aqui foi escrito ali pelo Tim Brown. E a Startup Enxuta, que utiliza aqui os princípios Lean, né? Do Eric Ries, né? Antes de sair explicando as diferenças e como fazer aqui um ciclo de valor integrando essas práticas, né? Eu vou fazer um pequeno resumo de cada uma dessas práticas. A minha intenção nesse webinar não é explorar em detalhes cada uma delas, tá? Mas é mostrar a integração que é possível se fazer entre elas, né? Então vamos dar uma olhada aqui, uma por uma, num rápido overview. Então aqui a gente tem o Design Thinking, né? Um resuminho do Design Thinking, aonde o principal objetivo do Design Thinking, e ele tem se popularizado muito por isso, porque ele traz essas práticas de design centrado nas pessoas, né? Então, como fazer um design centrado realmente nas necessidades, nos desejos emocionais das pessoas. Ele se popularizou bastante no mercado a partir dessas 5 fases, né? A empatia, a definição de um desafio, a ideação, a prototipação e aí o teste, né? Então, essas são as 5 fases clássicas, né, que são utilizadas, principalmente ali divulgadas pela Universidade de Stanford. Se você pegar o livro do Tim Brown, ele vai falar mais desses 3 espaços criativos, né? O espaço da inspiração, o espaço da ideação e o espaço da implementação aqui, com um foco muito grande na experimentação, né? Uma técnica que a gente utiliza bastante, a experimentação, principalmente com a utilização de protótipos, né? Tem aqui uma série de outras práticas, também ligadas ao Design Thinking, mas sempre com o objetivo de trabalhar esse centrado no usuário, né? Fazer um design centrado no usuário, quer seja esse usuário
um cliente, um usuário ou o próprio empregado da organização ou outra persona aqui, persona aí como o arquétipo, né, das pessoas que serão trabalhadas essa questão do design da experiência. Então, esse aqui é um rápido, muito rápido mesmo, overview do Design Thinking. A forma como eu venho implementando essas práticas, é claro que existem várias, né? Se você pegar a própria forma como o IDEO e o Tim Brown aplicam, é claro que eles fazem muitas vezes projetos grandiosos e tudo mais. A forma como eu aplico, ela tem sido como uma metodologia mais rápida, né? E normalmente tem aqui uma fase inicial de empatia e definição do desafio, mas quando chega, por exemplo, na forma como eu tenho trabalhado na prática, né? Ideação e prototipação, eu trago os clientes da organização, né? Porque aqui tem muito a questão, como é centrado nas pessoas, se for trabalhar, por exemplo, com Customer Experience, quem que a gente traz para fazer a ideação e a prototipação? Traz os próprios clientes, né? Porque muito do Design Thinking é a questão da cocriação, né? A solução será cocriada com quem usa a solução, né? Respeitando essa experiência e o fato tanto de clientes, usuários, empregados terem esse background já tecnológico e pode compartilhar aí com quem vai trabalhar e depois projetar tecnicamente a solução. Então a cocriação aqui ela é um elemento central do Design Thinking. E eu tenho conseguido fazer esse tipo de trabalho aqui em um dia, desde que tem a preparação antes, né? E depois tem uma continuidade aqui para aperfeiçoar o protótipo. O protótipo que é feito aqui é um protótipo de baixa fidelidade, né? É um protótipo que não tem que ter uma ligação forte com a realidade, mas é mais para expressar aqueles requisitos lúdicos que o usuário muitas vezes não consegue falar, né? Então é o ponto aqui do design thinking. Se a gente for ver um resumo do design sprint, ele é bem diferente do... Bem diferente não. Ele em muitas coisas, ele é bem parecido com o design thinking, mas ele, da forma como o livro foi escrito, ele foi escrito extremamente prescritivo, né, em relação... Quando digo extremamente, é comparado com o design thinking, né? É claro que ele tem ali os momentos de você poder variar isso, né? Então, ele tem para cada dia da semana os tipos de atividades que você vai executar. Então, começa na segunda-feira, né? É um trabalho que leva 5 dias, né? Com uma equipe de alta performance que se trabalha aqui normalmente. E esse trabalho, ele utiliza muitos esses quadros brancos aqui, né? Os quadros brancos, porque ao longo da semana você apaga, escreve. E vai montando aqui o mapa do processo, escolhe aqui o persona e o momento para fazer o trabalho, né? E aí, na terça-feira, tem uma série de brainstormings, né? E tem também, assim, tem método, né? O livro chega a descrever os métodos em detalhes. Para quem é facilitador, o livro é excelente, porque ele dá detalhe, tem um checklist, é fantástico esse livro aqui, tá? Recomendo muito aí que vocês leiam, principalmente quem quer ser um facilitador, né? Então, terça-feira, atividades também bem definidas, quarta-feira, votações. Aqui tem o tal do super voto aqui, que é um definidor que faz, né? Tem sempre um definidor que aparece em vários momentos onde ele vai fazendo determinadas decisões, né? Você chega com o storyboard aqui no final da quarta, na quinta-feira é a construção do protótipo, com papéis muito bem definidos, né? E na sexta é feito um teste com 5 clientes aqui, né? Para tirar a aprendizagem. Essa aprendizagem ela é dada principalmente com uma análise das perguntas que você deixou lá na segunda-feira e que você daí constrói tudo isso aqui para chegar no final da sexta-feira e fazer a verificação, né? E o aprendizado, o que você aprendeu com isso, tal, aqui no final, né? Então essa aqui é a versão de 5 dias, hoje já tem uma versão 2 aí, que é uma versão de 4 dias, mas eu tô já empolgado com a versão de 5 dias, vou aplicar ela, colocar ela em prática logo. Aqui um rápido resumo do Lean Startup, né? Startup enxuta. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem os princípios Lean muito fortemente aplicados, né? E como vai se usar os princípios Lean, é claro que vai entrar na questão da eliminação de desperdícios, né? E é muito forte a questão de você também... uma abordagem científica. Quando você vai lendo o livro, você vai percebendo esses pontos, né? Ele trabalha com a questão de 2 hipóteses, né? De você
já quando você vai ter as ideias, quando você faz o plano para construir e tal, e construir aqui que entra o MVP, né? Então o MVP aqui, MVP, mínimo viável products, né? O produto mínimo viável. Só que você já estabelece, ele recomenda, né, que se estabeleçam duas premissas, né? Uma premissa, desculpe, não, duas hipóteses, né? A hipótese de valor e a hipótese de crescimento, né? A hipótese de valor na linha de que ela precisa ser validada pelo... Eu coloquei persona aqui, mas se for o cliente, no caso, pelo cliente, né? E ele coloca muito que quando você está no mundo das ideias aqui, construindo ainda o protótipo, quando você faz determinadas afirmações sobre o teu produto em relação ao desempenho dele no mercado, pode chamar isso de um ato de fé, é como ele diz ali, né? Mas que você só vai ter realmente a validação quando você medir isso, né? Quando você levar ele para o mercado, fazer aí um piloto ou algum outro tipo de trabalho numa escala menor, para depois, já para validar também se você consegue escalar. Se você vai fazer um piloto, que ele já sirva como um caso de sucesso, para que esse caso de sucesso já possa te ajudar depois a escalar e aumentar aí a quantidade, o volume de clientes, né, para usar esse produto. Então, esse é o ponto aqui do medir, né? O medir utiliza lá as métricas dos 3 As. E aí então você constrói o MVP, gera o teu produto, o MVP, o produto mínimo viável, de forma que você consiga colocar ele no mercado, né? E aí você vai coletar esses dados e o aprender. O aprender aqui é principalmente em relação a esses 2 pontos, né? Ou você vai pivotar, ou seja, você vai descartar aquilo e vai já partir para outra, né? Porque você podia ter uma hipótese aqui de que agregava valor a certo ponto e não agregou. E a outra parte, não, vou perseverar porque realmente fiz a medição e isso realmente agrega valor, então vamos perseverar. E aí você vai para um novo ciclo, fazendo isso de forma ágil, rápida e eliminando desperdício. Então, a principal vantagem aqui é a questão de você eliminar custos, né? Eliminar custos desnecessários, mas o quanto antes. Então, assim, o pivotar não é visto como algo ruim, é visto como algo bem bom, no sentido que o quanto antes você faz esse pivoteamento, mais você elimina desperdícios e menos custos você tem, né? Então, essa é a grande ideia que está aí por trás desse ciclo, né? Do construir, né? Construir, medir e aprender, que vem ali com a linha startup, né? Com a startup enxuta, né? Em português aí. Então esse foi um rápido overview aí dos 3. Vamos passar agora então para fazer uma análise comparativa dos 3 e procurar enxergar como que poderia se trabalhar um método que integrasse essas 3 práticas, né? A prática do design thinking, né? Da forma como eu tenho trabalhado, tá? Porque, claro que eu não vou fazer inferência sobre como outras empresas e outras pessoas, outros facilitadores têm trabalhado. A forma do design sprint, como descrito no livro aqui da Google, né? Do Jake, e a startup enxuta. Então, vamos lá. Primeiro grupo aqui de comparação. O peso na tomada de decisões, né? Então, como eu falei ali no começo, quando a gente está falando do design thinking, a gente traz o cliente ou o persona para fazer a cocriação junto. Então, ele é que participa dessa cocriação, né? A empatia é muito forte nesse desenvolvimento, porque ele está junto, cocriando a solução, cocriando o produto, cocriando a experiência, né? Quando já vai para o design sprint, ele já coloca a figura de um definidor, né? Você coloca um representante do presidente, né, da empresa, ou o próprio presidente é o definidor, no caso de uma startup, né? Pode ser ele mesmo o definidor, que participa desse sprint de 5 dias e acaba definindo, não é que ele acaba definindo, o método, ele faz com que o grupo realmente trabalhe com divergências, convergências, né? Mas quando chega o momento de tomar a decisão, é passada a palavra para o definidor e ele, tendo todas as recomendações do time, ele toma a decisão, né? Então isso faz o processo bem rápido, bem ágil para a tomada de decisão, né? E aqui na startup enxuta é a questão do cliente piloto, né? Mas é no final ali que entra o cliente piloto, né? Então o que acontece? Aqui
você tem uma diferença bem grande entre os três, né? Onde um é mais o cliente, o outro o definidor e o outro o cliente piloto que vai ajudar a tomar essas decisões, no caso aqui, para pivotar ou perseverar. O segundo grupo que eu coloquei aqui é o grupo da duração, né? Do quanto dura isso, né? Partindo aqui de um comparativo inicial com o Design Sprint, né? Porque o Design Sprint ele é bastante prescritivo nesse sentido, tanto que a versão 1 que eu falei tinha 5 dias e agora a 2 tem a 4, mas assim, é uma semana, né? De segunda a sexta. Os workshops que eu tenho conduzido, eles são bem menores, de Design Thinking aqui, são bem menores, né? Do que o do Design Sprint. Em um dia faz a ideação e a prototipação, tem alguns dias antes para preparar e alguns dias depois para aperfeiçoar isso aí. Mas é muito mais rápido do que esse aqui, né? E é claro que se você vai fazer um produto mínimo viável, vai levar mais de uma semana. Tem métodos aí tem variações de métodos no mercado, né? Mas pode levar aí de 4 semanas, pode ter até mais, né? Pode chegar até uns 3 meses aí, dependendo, claro, da complexidade do MVP que está sendo criado, né? Então eu coloquei aqui como sendo mais prescritivo a questão do design sprint, né? Porque ele realmente dá dia a dia o que precisa fazer. O temporizador aqui, ele é bastante usado nesses dois primeiros, né? Você tem um facilitador, e o facilitador ele tá com o temporizador, ele liga, ele orienta o time, tem um tempo para fazer as atividades, e é dentro daquele tempo que se usa a criatividade para resolver os problemas, né? Isso aqui, já no MVP não é a mesma coisa, né? Os que parecem mais puxam mais para a filosofia de gestão é o Design Thinking, porque ele não é só um método, ele pode ser encarado como uma filosofia de trabalho, assim como os princípios Lean. Se você pensar aqui nos princípios Lean, se aqui não tivesse IDEO ou Stanford, tivesse aqui princípios do design, são filosofias, eles são muito mais do que metodologias, são filosofias de gestão, né? É claro que o tempo aqui influencia diretamente os custos, né? Isso aqui é um custo muito mais baixo, isso aqui já vai uma semana de trabalho e um time aqui de 5 a 8 pessoas envolvido full time, não é full time, né? Ele coloca ali um horário de 6 horas por dia para se trabalhar, mas já é um custo mais alto. E aqui, é claro, já vai ter um custo ainda um pouco mais alto, dependendo da complexidade do produto. Então aqui tem uma boa comparação nesses 3 pontos aí, né? Vamos aqui para mais um ponto, que é o protótipo, né? O protótipo é bastante interessante de entender isso, porque o protótipo, quando a gente está falando do protótipo do Design Thinking, a gente está falando de um protótipo de baixa fidelidade, né? Ou seja, ele não tem a intenção de se parecer com a realidade, né? Então é mais para realmente falar com as mãos, né? É para que o protótipo expresse, né, a emoção que o cliente tem, o desejo que ele tem, como ele enxerga a solução e ele consiga explicar aquilo, né, muito além das palavras, né? Tanto que nas sessões que eu conduzo Design Thinking, a gente filma a apresentação do protótipo de baixa fidelidade. No Design Sprint, ele coloca como sendo uma fachada, né? Então, o que acontece? Você lá no 5º dia do Design Sprint vai fazer o teste com 5 clientes. Mas esse teste não precisa estar com o produto perfeito, mas o cliente precisa ter a sensação de que você está com o produto quase finalizado, né? Mas então é por isso que eu coloquei o ilusionista. Ele chega a usar essa palavra em alguns pontos, tá? Então assim, é um protótipo, onde um protótipo mais ilusionista, né? A fachada. Já para ser um MVP, para você conseguir colocar no mercado, ter um cliente piloto, é claro que você vai ter que ter algo realista, é um produto. Ele pode não estar cheio de características, tudo mais, mas é um produto mínimo viável, né? É um MVP. Eu coloquei aqui, mais por curiosidade, né? Quando a gente monta uma lista de compras, né? De post-it, papel, tesoura, cola, uma série de materiais, é mais nesses 2, né? Que você usa isso. É claro que aqui não, porque vai depender do produto que você vai montar. Software de protótipos, eu achei interessante, porque num dos webinars passados, acho que no primeiro, alguém me perguntou se eu usava software, né, de prototipação. Eu não uso software, porque eu estou muito ligado aqui no Design Thinking, né? E agora vou começar a fazer alguns designs sprints. Mas aqui no Design Sprint, sim, se utiliza softwares para fazer prototipação, né? Softwares, às vezes, simples, como o próprio Keynote e outros aí, né, que tem específicos para fazer prototipação. Aqui você pode usar também, mas não é o caso. Aqui já é mais o produto, né? Testes, né? A questão dos testes. A questão dos testes aqui, os testes com clientes, a parte mais forte de teste é realmente aqui... Opa, grifei errado. A parte mais forte de teste, né? É realmente com a questão do Lean Startup, onde você vai trabalhar com
um MVP, e é claro que você vai fazendo isso, você vai conseguir ter um feedback do cliente muito mais já real, mais próximo do teu produto, né? E fazer o teste de mercado também. As outras ferramentas não são para isso, né? Aqui não tem teste de mercado nem MVP, né? Está longe disso, tá? E aí vamos resumir aqui a questão do ciclo de valor, então, que eu estava colocando como ponto-chave aí do webinar, né? Que é como integrar essas metodologias para que elas nos deem uma visão aí de ciclo de valor. Aqui eu coloquei o Value Creation e o Value Realization, vamos colocar mais dois aqui. Identification, né? E o Optimization, né? Então você identifica onde está o valor agregado, cria o valor, realiza e depois você pode estar otimizando, né? É claro que quando a gente está falando aqui, as metodologias que mais ajudam a criar valor são essas primeiras aqui, né? Essas duas aqui são excelentes para criar valor. Agora, aquilo que eu falei, muitas vezes o próprio Design Thinking ele é criticado em alguns pontos porque ele não faz, muitas vezes ele não executa. Então, é porque ele é uma metodologia muito forte aqui no Value Creation, né? Se você pegar a startup enxuta, ela é muito focada na realização, porque ela já vai para o mercado com o MVP, né? Então, aqui já entra um ponto bem interessante, né? Então, aqui o próprio cliente, o cliente está fazendo a cocriação, né? A cocriação desse protótipo de baixa fidelidade, né? Então, a gente pode imaginar as coisas nessa integração que eu estou sugerindo e recomendando aí, numa sequência de aplicações, por exemplo, das 3 metodologias, fazendo alguns ajustes, é claro. Mas, olha, a gente começaria com o Value Creation, Identification Creation, utilizando o cliente, né, que vai utilizar aquilo para, junto com ele, a gente construir o protótipo de baixa fidelidade, num período muito curto, a um custo muito baixo, né? E aí, na sequência, a gente já pode ir para um protótipo mais estilo fachada, já para fazer, usando o Design Sprint aqui, né? E aí já com um definidor participando, né? Nessa uma semana de trabalho, para depois migrar e chegar no MVP, né? Onde o MVP daí sim vai ter um investimento mais alto aqui, né? Então vai ter um investimento mais alto, porque ele já vai ter que ter as funcionalidades, né, mínimas para se poder negociar esse produto mínimo viável. Né? E aí já chegando a um cliente piloto aqui, né? Então a gente chegaria nesse ponto aqui. E aí a gente poderia ir e realmente daí perceber que aqui a gente tem uma realização de valor, né? Então, dessa forma aí, a gente consegue fazer um fluxo, né? Deixa eu fazer aqui, vou pegar um outro aqui, o ciclo, né? Então, um ciclo onde a gente consegue ter, desde a criação do valor, né, até a identificação, a criação e a otimização depois aqui no ciclo, né, no ciclo aqui de otimização desse valor com o cliente, né. Opa, deixa eu fechar com azul aqui. Pronto, aqui, então, aqui a gente tem esse ciclo, né, um ciclo bem claro aqui de como é que a gente poderia integrar essas metodologias, né? Para mim não faria sentido, por exemplo, inverter essa ordem, já não faria sentido. Mas trabalhando nesse sentido aqui, realmente dá para fazer um excelente trabalho aí de ciclo de valor utilizando essas 3 ferramentas, né? Vou colocar aqui, deixa eu pegar o preto. Preto, ciclo de valor. Ciclo de valor. Tá, com isso aqui eu fecho essa questão da integração, né? Já vou para algumas outras paredes aqui que tem alguns insights só para dar uma melhorada nisso e alguns pontos de atenção, né? Então aqui a gente tem alguns pontos e alguns insights que eu estou trazendo lá do MIT, né? De um framework de valor agregado, onde no MIT eles têm essa ideia aqui do sanduíche, né? Quando eles apresentam esse modelo lá, eles apresentam, esse aqui é o modelo sanduíche, né? Sanduíche porque aqui em cima, apesar de ter a cúpula aqui do MIT, no final acaba aparecendo um sanduíche, né? E aqui no meio tem um hambúrguer, né? E o hambúrguer são justamente os processos de negócio, porque são os processos de negócio que fazem essa conexão, né? Entre os requisitos até chegar à execução realmente, né? Então aqui a gente tem
no modelo do MIT, toda uma questão de preocupações em relação à arquitetura do que você está construindo, à gestão de riscos, né, ao modelo de negócio que você está trabalhando, a governança, quer seja ela do negócio ou a governança digital aqui, né? Deixa eu colocar digital aqui, né? Então, esses são alguns insights que a gente precisa para que não fique um trabalho superficial quando você vai trabalhar a questão de valor, né? De trazer insights e trazer pontos também que você trabalhe em governança, trabalhe arquitetura, risco, muito forte a gestão por processos, muito ligado ao negócio. Aqui é aquele mesmo desdobramento que eu já tinha mostrado lá atrás, né? Processos, aplicativos, dados, infraestrutura, né? E depois vem subindo para suportar, né? Então aqui são alguns insights do MIT que eu queria compartilhar com vocês também. E o último ponto para a gente compartilhar é a questão da rede de benefícios, né? Essa rede de benefícios eu já utilizei algumas vezes em projetos de grande porte, de transformação, né? Onde a gente fica muito fácil de a gente mostrar uma coisa que para algumas pessoas não é tão óbvio, né? Para a gente que trabalha com tecnologia, com design, com arquitetura digital, é simples. E para a gente que tem bastante experiência. Mas para quem, às vezes, você chega numa empresa, eles querem e acreditam que a tecnologia vai fazer a transformação digital por si só, né? E ela não acontece, né? A tecnologia por si só, ela não vai fazer atingir os objetivos, né? Daí a importância de se fazer uma gestão de benefícios, né? E trabalhar com essa rede de benefícios para mostrar o seguinte: para você sair aqui de uma tecnologia, né, que é inovadora, até chegar à questão de você alcançar um objetivo, quer ele seja um OKR ou qualquer outro tipo de objetivo de negócio, um KPI, você precisa passar por duas fases aqui. Você precisa passar por mudanças organizacionais e você precisa passar por benefícios. Então, o que acontece? Normalmente a gente faz, né? Você planejar os benefícios que são gerados a partir das mudanças, conscientizar as pessoas de que as tecnologias vão trazer mudanças para o processo e que esse ciclo aqui, essa rede toda, né? Interligada que vai fazer com que realmente o processo transformacional aconteça, né? Que é uma questão de você, tecnologia, gerando mudança nacional, vai ter mudança, vai ter gente que não vai gostar das mudanças, e outros vão se adaptar mais fáceis, as mudanças gerando benefícios, e esses benefícios é que trazem e façam que a gente alcance os objetivos transformacionais aqui. Então, essa visão da rede de benefícios, ela é muito importante, né? Eu já fiz algumas dinâmicas com isso, principalmente utilizando daí os líderes, né, dentro das empresas nessa dinâmica, fazendo essa conexão, desde a tecnologia até o alcance dos objetivos, aí trazendo o patrocinador, tudo para que tenha uma visão ampla do processo de transformação. E aí sim a gente consegue ver, né, essa questão. Então, o que eu queria deixar um recado bem claro aí, deixa eu até colocar aqui, é a questão do seguinte, né, que para transformar as práticas de Design Thinking, Design Sprint e o MVP em um método de gestão de valor, né, eu realmente recomendo incorporar essas práticas de gestão de benefícios como um elemento integrador entre aquelas três práticas que a gente tinha conversado antes, tá? O Design Thinking, Design Sprint e o MVP. Bom, aqui eu já estou nos finalmente, né? Eu só quero relembrar aqui, então, a forma como eu tenho feito esses webinars. Eu tenho feito webinars a cada 2 semanas, né? Então, esse aqui foi o primeiro, esse aqui segundo já foi umas 2 semanas atrás. Esse é o de hoje, né, que nós estamos fazendo aqui. Semana que vem eu vou trabalhar com... Semana que vem não, daqui 15 dias. Deixa eu pegar aqui, hoje é dia 2, é a próxima terça. Dia 9. Então, dia 9 vai ser o próximo webinar que eu vou fazer, vai ser sobre prototipação. Vou entrar mais a fundo em prototipação, independente do método, né? Talvez até certificando os tipos de protótipo de um método e do outro, né? Mas o foco aqui desse webinar vai ser a prototipação. Depois a gente vai ter um webinar específico sobre o roadmap de transformação, depois alguns sobre governança, mudanças, execução, né? Como se faz a execução mais ágil também. Aí aqui como ampliar o escopo disso. E eu venho mudando um pouquinho os títulos, né, dos webinars conforme eu vou montando, tá? Mas o tema principal são esses aí, né?
Então, provavelmente até o final do ano, com um webinar a cada 2 semanas, eu consigo concluir todos esses pontos, né? Só que a única coisa que eu vou mudar aqui é que no começo eu estava fazendo muito ligado ao planejamento estratégico de TI, né? Até chamei ele de Petflix aqui. Eu vou abandonar essa parte de aqui e vou ficar mais centrado nas questões do design mesmo, que eu tenho conversado com algumas pessoas e tem sido mais interessante focar nessa parte do design digital, né, do que do planejamento estratégico de TI e tal. Acho que aqui tá melhor depois, até para rever e reposicionar alguns desses webinars aqui para baixo e renomeá-los, tá? Antes de fazer a execução deles, eu vou usar mais esse tema aqui do que o outro que eu tinha iniciado, tá? E aqui só vamos fazer uma recapitulação rápida da pauta, né? Já são 17h35, deixar uns 10 minutinhos aí para o final para fazer perguntas, se tiverem algumas. Então, o que a gente viu hoje aqui nesse webinar? A gente viu como integrar o Design Thinking com o Design Sprint com o Lean Startup, onde o Design Thinking é um método bem mais rápido de se fazer, da forma como eu tenho aplicado, né? E o Design Sprint já mais estruturado, um método ali de 5 dias, né? Uma coisa bem legal que eu posso compartilhar com você, assim, quando você vai ver lá no livro do Design Sprint, ele começa pelo final. Tá, que melhor final seria do que o protótipo que o próprio cliente criou, tá? Então, assim, a cocriação junto com o cliente ser a entrada para um Design Sprint. Eu acho isso fantástico. Assim que eu tiver um case disso aqui realizado, eu vou compartilhar aqui com vocês via algum webinar, né? E do Design Sprint, depois o Lean Startup, principalmente aqui para execução, né? Já fazendo com o MVP, né? O produto mínimo viável, para atingir um cliente piloto. A gente conversou ali um pouco sobre a gestão de valor, né? Demonstrando que a identificação do valor e a criação do valor está mais por aqui, né? E o Lean Startup ele vem mais como já numa realização, porque ele chega no mercado e faz já a validação, né? E precificando, porque também não adianta você ter um MVP e não cobrar por ele, né? Cobrar por esse MVP, até porque se o cliente não pagar, ele não realizou o valor. O cliente pagando, nada melhor do que para mostrar que o teu produto, mesmo sendo mínimo, viável, ele tem valor e o cliente paga por isso, né? Mostrei ali a importância da gestão de requisitos, porque quanto mais você investe, só que quanto mais perto da operação você está, mais difícil é de fazer o valor percebido na área de negócio, né? E a ferramenta que eu recomendo que seja utilizada aí, integrando essas três, é a rede de dependência de benefícios, é uma ferramenta muito boa, né? Insights aqui do MIT que eu trouxe, principalmente em relação à arquitetura, à gestão de riscos, o modelo de negócio, integrando com a governança, são pontos chaves aí que não podem ficar de fora, que às vezes esses métodos não abordam, mas até porque são métodos ágeis, né? Mas a gente não pode simplesmente esquecer que existe isso. Não, existe isso, tem um background, e como é que você pode, sem esquecer isso, tratar de forma ágil, e como quando chega nessas questões de você também conseguir tratar esses outros pontos de governança, arquitetura e gestão de riscos, né? Então agora eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, eu vou dar uma olhada ali no chat, se alguém colocou alguma dúvida. Até agora, pelo que eu vi ali no chat, não tem nenhuma dúvida. Eu só peço que se alguém digitar alguma coisa ali no chat, leva 8 segundos aí, pelo que eu vi, de um tempo né, um delay, né, entre o que eu falo e o que sai lá para vocês, tá? Não tem ali. Vou dar uma olhada aqui então Vou dar uma olhada aqui, ver se alguém mandou pelo WhatsApp, só um pouquinho. Eu já vi isso antes, para lá. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. O que é o método dos 3 As na parte que você falou da startup enxuta? Aqui, o método dos 3 As é quando ele fala da questão de medição, né? Principalmente aqui ligado à medição. Os 3 As é porque ele quer que seja uma métrica acionável, né? Acessível e auditável, né? Então, quando a gente está falando de acionável, né? Que você não fique medindo o que não vai analisar, né? Porque se você fica medindo o que você não vai analisar, também é um desperdício. Então,
como é que elimina esses desperdícios já no plano de coleta de dados, né? E verificar realmente perguntas que você quer responder, né? E daí você fazer medições para aquelas perguntas que você quer responder, né? Que sejam acessíveis, né? Que tanto você consiga acessar o dado, como também interpretar o dado do ponto de vista do negócio, né? Então, você vai pegar uma pergunta técnica, mede aí o tempo de resposta. Mas para que medir o tempo de resposta? Tem alguma relação, causa e efeito, que você queira medir e que fará algum sentido para os stakeholders, né? Ou para quem que você vai apresentar os dados depois, né, para tomada de decisão. Então, assim, de fazer esse tipo de ser acessível o dado, não só acessível do ponto de vista técnico, mas acessível do ponto de vista de quem vai interpretar esses dados, né? E o outro é serem dados auditáveis, né? Para que outras pessoas consigam verificar os dados, né? Aí é uma questão até de ser transparente com as medições, né? Então, assim, você não faz a coleta de dados para que ele comprove as suas hipóteses. Você faz para checar se as hipóteses vão ser... ali, né, se você vai... Deixa eu marcar até aqui. Né? Se você vai pivotar ou vai perseverar, né? E os ganhos vêm justamente com esses pivotamentos antecipados, né? É isso que vai gerar ganhos financeiros, tá? Então, seja transparente aí. Essa é a ideia aí dos 3As, né? Eu vi aqui no chat, Franciele, professor, estou iniciando o estudo sobre Design Thinking e gostaria de indicação de um material mais introdutório. O que me recomenda? Venho da área de marketing e não de produtos. Por exemplo, tá? Quando as pessoas me pedem um curso de Design Thinking ou uma palestra, me pedindo várias vezes palestra, tá? É possível fazer, tá? E até vai ter alguns momentos aqui nos próximos webinars, Franciele, se você quiser participar, participe, em que eu vou explicar um pouco mais detalhes aí do Design Thinking, tá? Mas a melhor forma realmente, pelo menos no método que eu tenho usado, é participar de um, tá? Então, por exemplo, assim, olha, se você conseguir ter um problema na empresa, todo mundo tem problema nas empresas, né? Uma forma bem legal que eu tenho usado o Design Thinking, ele como um MASP, né? Como um método de análise e solução de problemas, né? Todas as empresas têm problemas, né? Então, de escolher um problema e a partir desse problema fazer uma aplicação. E essa aplicação vai levar ali 2, 3 dias e você vai participar de uma sessão com... Deixa eu voltar aqui o Design Thinking, só um pouquinho. Né? Aqui atrás, né? Você vai participar ali, por exemplo, de um processo aqui de ideação e prototipação, né? de um dia, tá? Isso agrega valor e você aprende muito mais participando de um processo, porque daí você vê como que o cliente interage, como que é feito a sessão de brainstorming, sabe? É muito difícil, eu pelo menos acho isso, né? Você conseguir imaginar isso sendo feito. Eu posso depois mostrar umas fotos nos próximos webinars, tá? Pelas fotos e pelas filmagens, aí sim dá para ter uma boa noção, né? Mas agora, por exemplo, se você pegar o livro do Google ali, né? Que é aquele outro método, esse aqui, né? Que eu falei, do Design Sprint, esse aqui é fantástico, tá? Os caras escreveram de um jeito muito legal, gostei muito, né? Então, se você pegar o Design Sprint, vamos dizer que ele está aqui. Para mim, ele só confirmou uma série de pontos que eu já tinha e já praticava de Design Thinking, né? Vou colocar aqui, ó. Para mim, o Design Thinking é aqui em cima, né? Design Thinking. Ele é bem mais amplo do que o Design Sprint, por causa que eu falei dele como filosofia de gestão também, né? Eu até estou começando agora um curso que talvez eu ofereça para algumas universidades aqui em Curitiba, que é Liderança Criativa e Design Thinking, né? Como desenvolver a liderança para resolver problemas dessa forma mais criativa, utilizando os princípios do Design Thinking, né? Esse é um curso que vai ser ofertado aí em universidades aqui de Curitiba, tá? Em curso de pós-graduação. Estou vendo como eu vou fazer ainda, né? Mas é uma forma. O Design Thinking ele é bem mais amplo que o Design Sprint, que eu queria dizer aqui. Mas se você pegar, por exemplo, o livro do Design Sprint, nossa, é fantástico esse livro, ele dá detalhes de como faz e tudo. Eu adorei, tá? Recomendo para você, Franciele, dar uma lida nesse livro aqui, que o livro é muito bom, você vai ter uma excelente visão. Em relação a que você falou que vem da área de marketing, o Design Thinking para a área de marketing ele é fantástico, tá? Porque você envolve o cliente na cocriação e isso é o que traz grandes benefícios aí, tá? Eu vou parar por aqui, o webinar são 17h44, eu tenho sempre o compromisso de fazer esses webinars em no máximo 45 minutos. Agradeço bastante aí as pessoas que participaram.
e vou enviar aí para vocês um convite, né? Para que vocês participem do próximo, que vai ser sobre prototipação, com foco específico em prototipação, tá? Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.